Atenção, alunos do terceiro ano, o assunto agora é pré-modernismo, período literário brasileiro que vai de 1902 até 1922, ou seja, termina com a Semana da Arte Moderna, que é o pontapé inicial do modernismo. Para alguns estudiosos, ele não é considerado um movimento literário, mas um período de transição do simbolismo para o modernismo, porque ele possui características de movimentos anteriores, como o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e, obviamente, o simbolismo, mas sem as idealizações românticas, mas com um senso crítico, que moveram autores como Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato, esses todos na prosa, e Augusto dos Anjos na poesia. Então vamos conversar sobre o pré-modernismo aqui no canal do professor Marcelo Melice. Sempre falo para vocês o quanto é importante entender o contexto histórico para compreender o que era produzido na época. No final do século XIX e início do século XX, o mundo era marcado pela competição entre grandes potências, o que gerou tensão, discursos nacionalistas e, por fim, a Primeira Grande Guerra Mundial. No Brasil, a proclamação da República em 1889 elevou um desejo de reestruturação urbana, para apagar os traços do domínio português, gerando demolições como a Reforma Passos e o Bota Abaixo. Essa reestruturação fez com que cortiços e pessoas pobres fossem deslocadas dos centros urbanos, o que gerou as chamadas favelas, enquanto em São Paulo crescia a cultura do café. No Nordeste, a seca castigava, dando voz ao líder beato Antônio Conselheiro, que previa o fim do mundo e a esperança pela fé, o que levaria à tal Guerra dos Canudos. Assim, o pré-modernismo se estabelece nessas diferenças sociais e conflitos políticos. Por ser um período de transição entre o simbolismo e o modernismo, é possível encontrar em suas características sinais da formalidade estrutural do parnasianismo, da transposição da realidade do realismo-naturalismo e a evocação de sentimentos e temas subjetivos do simbolismo, que estava ainda em vigor na Europa. Na Europa, o pré-modernismo foi marcado pelos movimentos de vanguarda e com o surgimento de muitas inovações tecnológicas. Surge então a psicanálise de Freud, colocando em foco o inconsciente sem a força da lógica e da moralidade. Consciente é a repressão, inconsciente é a liberdade de ação. Surge também a teoria da relatividade de Albert Einstein, sem que o tempo seja visto como absoluto como defendia Newton, mas relativo dependendo do ponto de vista do observador. Essa quebra da física clássica motivou os artistas pela renovação, o que deu origem a tais vanguardas europeias, pelo caráter transgressor apoiado pela Primeira Guerra Mundial, que levou o caráter nacionalista. No Brasil, destacam-se as obras de Os Sertões, de Euclides da Cunha, lançado em 1902, com o autor refletindo sobre a Guerra dos Canudos sob um olhar jornalístico e científico, onde ele divide a obra em três partes: a terra, que traz uma descrição detalhada do sertão nordestino; o homem, com a apresentação do sertanejo pela visão naturalista, que defendia a influência do meio e da raça sobre o indivíduo; e a luta, narração da luta entre as tropas do governo e os seguidores de Antônio Conselheiro. Outra obra que vale a pena mencionar no período é Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, lançado em 1915, onde o personagem título fantasia um Brasil que não existe, pois enfrenta a sociedade numa triste realidade social com problemas na economia e política. É considerado um romance nacionalista crítico, em oposição ao nacionalismo-ufanismo comum no romantismo. Já Graça Aranha coloca em foco a imigração com seu livro Canaã, lançado em 1902, que é considerado um romance tese por conter reflexões filosóficas típicas do naturalismo sobre a temática racial. Por fim, dentro das prosas, vale menção à obra de Monteiro Lobato, a antologia Urupês, lançada em 1918, com a figura de Jeca Tatu, o caipira. Diferente do homem do campo idealizado no romantismo, esse caipira aqui é cheio de defeitos como a preguiça. Já a degradação da espécie humana sem idealismo é possível encontrar na poesia de Augusto dos Anjos, autor de um livro só chamado Eu. Sua poesia dialoga com o grotesco, com o pessimismo,
É marcado por um vocabulário cientificista, pela formalidade métrica comum do parnasianismo e por referências místicas comuns no simbolismo. Então é isso. O pré-modernismo ele abre as portas do que viria a ser o modernismo, lançado em 1922 com a Semana da Arte Moderna. Espero que tenham compreendido aqui com esse vídeo rápido, explicativo e resumido. Estou deixando aqui nas descrições algumas perguntas que eu espero que vocês respondam e enviem para mim e que possa servir de estudo para vocês no vestibulares e no Enem. Qualquer dúvida, vocês me procurem nas redes sociais que eu terei o maior prazer em ajudá-los, ok? Então, até a próxima aula. Tchau!